Basta uma palavra tua, Senhor. Esta frase foi declarada por um centurião, um soldado romano, um comandante de uma tropa de 100 soldados romanos. Este texto está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 8. Diz-nos o seguinte: O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Basta uma palavra tua, Senhor. É interessante que Jesus Cristo se admirou desta atitude, desta declaração deste homem que acreditava de tal forma na palavra de Jesus, que para ele não precisava que Jesus fosse até a casa dele, que Jesus falasse muito, que Jesus fizesse muita coisa. É interessante que no dia a dia, uma palavra, uma comunicação através de uma única palavra é algo muito normal para nós. Por exemplo, oi, olá. Quando alguém diz isto, já cumprimentou, já saudou, já falou com as pessoas. Tchau ou adeus são palavras únicas que expressam tudo. Alguém que fala tchau ou adeus não precisa necessariamente falar mais nada. Sim, não, bom, ótimo, excelente, coragem, culpado, inocente. Normalmente, nas horas mais difíceis, usamos uma única palavra. Ai, socorro, fogo, corre, para. Muitos contratos, um matrimônio, por exemplo, são concluídos mediante uma única palavra, e esta única palavra ela é suficiente. Por exemplo, concordo, combinado, aceito, cumpra-se, fechado. Em muitas situações, uma cirurgia médica, por exemplo, é fundamental e indispensável a comunicação por palavras únicas. Bisturi, tesoura, pinça, desfibrilador. Você já pensou se o médico precisasse, cada vez que fosse pedir um desses equipamentos aos seus assistentes, tivesse que falar: por favor, você pode me passar o bisturi? Olha, o desfibrilador, por favor, pegue o desfibrilador para mim. São situações em que uma única palavra é o suficiente e elas têm que ser entendidas e seguidas à risca, obedecidas. Os comandos dados aos animais adestrados normalmente são mediante uma única palavra. Senta, deita, para, vai, vem, pega, quieto. Quando um comando, orientação, pedido ou qualquer outra coisa, feitos mediante uma única palavra, não é atendido, a pessoa que o fez se sente ofendida, menosprezada. Mas, infelizmente, quando se trata da comunicação de Deus para com o ser humano, as pessoas querem muitas palavras, querem esclarecimentos, querem explicações, especialmente para que possam acreditar naquilo que Deus está dizendo. É por isto, certamente,
que Jesus se admirou deste homem que disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu servo, meu criado, meu empregado será curado. Essa declaração de fé despertou a atenção de Jesus por algumas razões. Eu quero enumerá-las aqui. Em primeiro lugar, porque essa declaração vinha de alguém que não pertencia ao povo de Israel. Não era uma declaração de fé baseada na cultura religiosa. Certamente era fruto do testemunho de outras pessoas. Este homem devia ter ouvido falar a respeito do poder de Jesus e ele acreditava. Como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17: a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Em segundo lugar, eu vejo que esta fé apresentava uma poderosa revelação espiritual. Era como se ele dissesse: tu és a própria palavra, portanto, cada palavra tua tem todo o poder. Era como se ele estivesse dizendo: já que tu és a própria palavra, não precisas falar muito. Esse princípio espiritual está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, versículo 14. Nós lemos lá: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela, ou seja, a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas que existem teria sido feito por ela. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito, do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Essa declaração, basta uma palavra tua, em terceiro lugar, demonstrava uma fé sobrenatural. Era como se ele dissesse: uma única palavra tua é suficiente e poderosa para resolver qualquer situação. Equivale dizer: a tua palavra é tão poderosa que ultrapassa qualquer limite de espaço, qualquer local, qualquer limite de tempo ou qualquer limite de situação, de circunstância. Esta palavra, essa declaração, basta uma palavra tua, mostrava também uma fé madura, pois era acompanhada e fortalecida pela virtude da humildade. Era fé com humildade. Ele diz: eu não sou digno de que entres em minha casa. Isto equivalia a dizer: eu reconheço que o Senhor é tão poderoso que eu não sou digno de ti, nem tampouco de que entres na minha casa. Mas basta uma palavra tua. Esse homem não disse: eu não sou digno de que entres na minha casa, porque a casa dele fosse uma casa humilde, uma casa indigna da presença de Jesus. Pelo contrário, ele era um centurião romano. Ele era um homem que comandava uma tropa ou uma centúria que normalmente comportava pelo menos 100 soldados. Certamente esse homem morava muito bem, morava numa casa muito boa. Portanto, quando ele diz para Jesus: não sou digno de que entres na minha casa, ele não estava dizendo isso porque a sua casa era humilde, mas porque ele era humilde. Ele tinha fé, basta uma palavra tua, e esta fé era acompanhada da humildade. É interessante que a palavra de Deus nos diz que as virtudes, elas devem sempre andarem acompanhadas, né? Por exemplo, nós vemos que são duas coisas: fé e humildade, que muito agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, fé agrada a Deus. E Lucas capítulo 1, versículo 52 diz que Deus depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Então, humildade e fé são duas virtudes que muito agradam a Deus. Em quinto lugar, a expressão basta uma palavra tua, Senhor, apresentava uma fé inteligente, uma crença racional, uma perfeita mistura de fé e vivência diária, crença e experiência pessoal. A fé alicerçada no fundamento da obediência.
A declaração "basta uma palavra" estava alicerçada na parceria diária com a obediência. Olha o que ele diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e digo ao outro vem, e ele vem. Ele uniu a fé a uma sincera humildade e a obediência. O modelo bíblico nos ensina que as virtudes devem estar sempre acompanhadas por outras virtudes. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. No Salmo 23, versículo 6, está escrito: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Tiago, capítulo 2, versículo 17, nós lemos: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. E finalmente, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Eu mostrei nesses versículos que sempre a Bíblia nos mostra que as virtudes, elas andam bem acompanhadas. Virtude mais virtude. Por último, essa declaração, basta uma palavra tua, era a declaração que estabelecia um princípio bíblico, o que eu poderia dizer como que uma jurisprudência espiritual, uma legalidade. Era como se ele dissesse: se eu obedeço, eu posso dar ordens. Se eu vivo em obediência, eu mereço ser obedecido. Se eu ando sob a autoridade de alguém, eu posso ter autoridade sobre alguém. Isto é justo. E por ser justo, as palavras de Deus se cumprirão na minha vida. Esse é o princípio que esse homem, talvez sem perceber, estava estabelecendo ali. Quando ele fala: eu sou um homem sujeito à autoridade, eu obedeço ordens. E também tenho pessoas que obedecem às minhas ordens. Ao ponto de eu dizer a ele vai, e ele vai, dizer vem, e ele vem, dizer faça, e ele faz. Então ele estava estabelecendo um princípio espiritual. Como eu obedeço, eu posso dar ordens. Eu quero mostrar aqui alguns exemplos bíblicos de milagres liberados após uma única palavra de Jesus. Êxodo capítulo 14, versículo 15, nós vemos a ordem de Jesus: marchem. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Imaginemos nós, Moisés, depois de falar com Deus, voltando para o meio do povo, e o povo perguntando: e aí, Moisés, o que Deus diz para nós? O que nós devemos fazer? Moisés diz, Deus disse: marchem. Aí alguém, vamos imaginar que alguém diga: mas o exército dos filhos dos egípcios estão atrás de nós. Moisés vai dizer: marchem. O mar vermelho está à nossa frente. Moisés reproduziria a ordem de Deus: marchem. Uma única palavra. A obediência a uma única palavra de Deus pode nos conduzir a uma experiência única, sobrenatural e vitoriosa. Outro exemplo de uma única palavra. Mateus capítulo 8, versículo 32. Está escrito: disse-lhes Jesus: ide. Então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Aqui é a passagem quando Jesus está expulsando uma legião de demônios que atormentavam o homem, e esses demônios rogaram a Jesus, sabendo que seriam expulsos, que Jesus permitisse que eles entrassem numa manada de porcos que estava pastando ali, naquela montanha. E Jesus disse apenas uma palavra: ide. E foi o suficiente para que aqueles demônios saíssem, fossem expulsos,
dos porcos, ou melhor, daquele homem, e entrasse nos porcos. Nós lemos, por exemplo, no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 8, versículo 16, na versão King James, o seguinte: no início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Ou seja, Jesus expulsava os demônios com apenas uma palavra. Nós vemos que com apenas uma palavra, uma libertação extraordinária pode acontecer numa vida. Uma história pode ser completamente mudada. Terceiro exemplo que eu tenho de milagres de Jesus realizados com apenas uma palavra declarada é a palavra vem. Mateus capítulo 14, versículo 29, nós lemos: então Jesus lhe responde, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uma única palavra produz um milagre que altera toda a natureza física e humana. A lei da gravidade, obrigatoriamente ligada à razão, e à natureza humana, que é tão caracteristicamente predisposta à vacilação diante do sobrenatural, se transformam ante o poder da palavra de Deus. Ou seja, quando Jesus diz para Pedro, vem, Pedro desce do barco e pisa sobre as águas que estavam numa tempestade naquele mar, e ele andou sobre o mar. Ou seja, tudo, a lei da gravidade, a racionalidade humana, a natureza humana, tudo foi alterado ali por conta de uma única palavra de Jesus, vem. Outro exemplo bíblico de uma única palavra, embora seja uma palavra composta, mas é cala-te, aquieta-te. Mateus capítulo 4, versículo 39, está escrito: então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Uma única palavra de Jesus põe fim a qualquer tipo de tempestade. Você crê nisto? Porque esta é a outra palavra que nós vemos de Jesus e que pode realizar um poderoso milagre. É crer. Creia. Somente creia. Marcos capítulo 5, versículo 36, nós lemos: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou, dizendo: não temas, somente creia. A obediência a essa ordem de Jesus dada por uma única palavra, creia, é a condição que nos conduzirá ao milagre, à vitória e ao aprendizado em qualquer situação, por mais definitivamente caótica que possa se apresentar. A situação para aquele homem era caótica e definitiva. Chegaram pessoas para ele, e ele que havia ido até Jesus, pedindo que Jesus fosse com ele até a sua casa, porque a sua filha estava doente e ele queria que Jesus a curasse. E algumas pessoas vindas da sua casa chegaram para ele e disseram: olha, não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. E Jesus, não se importando com aquelas notícias, olha para aquele homem e diz: somente creia. Eu imagino que cada olhar de Jesus era como se aquele homem interpretasse: creia, creia. Uma única palavra também que produziu um milagre foi efatá, abre-te. Nos diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 34, e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: efatá, isto é, abre-te. Uma só palavra abre qualquer porta em qualquer dimensão. Nós precisamos aprender a crer no valor e na suficiência de uma única palavra de Deus, pois disso depende a nossa própria salvação em todos os sentidos. Assim como aquele homem declarou: basta uma palavra tua, Senhor, nós também precisamos aprender a crer em uma única palavra de Deus. Uma única palavra é necessário e é o bastante ou o suficiente para alguém ser salvo.
Olha o que nos diz a Bíblia Sagrada. Eu quero citar apenas algumas referências aqui. Livro dos Salmos, nós lemos no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Salmo 54, versículo 1, salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Salmo 83, 18 diz, saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. O nome de Deus aqui é apresentado como Senhor, Adonai. Salmo 91, 14, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Salmo 124, 8 diz, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E finalmente, Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não diz os nomes. E agora, quais são os nomes que nos salvam? Socorro! Normalmente, quando nós estamos numa situação de necessidade, de ajuda, precisamos de ajuda, o nosso grito, o nosso pedido de ajuda é com apenas uma palavra, socorro. E este é um dos nomes de Deus que nos salva. Precisamos aprender a crer que basta uma palavra de Deus. Uma única palavra é suficiente para resolver qualquer situação, porque a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que se nós crermos nisso, a nossa salvação em qualquer sentido, não somente a salvação espiritual, mas salvação em qualquer situação. Por exemplo, nesse caso, quando nós precisarmos de socorro de Deus. No Salmo 46, versículo 1 está escrito, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro. Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, naqueles momentos que nós vamos precisar de socorro, nós podemos gritar apenas essa palavra, socorro, socorro. E basta uma palavra, assim como basta uma palavra de Deus para um milagre acontecer em nossa vida. Basta usarmos apenas uma palavra, ou seja, o nome de Deus, e nós receberemos aquilo que precisarmos. Outro nome de Deus que nós sabemos que unicamente sendo declarado já não vai nos trazer o que precisarmos, é Pai, Pai. Lembre-se que quando Jesus estava na cruz, ele disse, Deus meu, Deus meu. Todas as vezes que ele ia se referir a Deus, ou que ensinou seus discípulos a orar, ele nos ensinava a dizer, Pai, Pai. Os filhos sabem o que é isso. Nós que somos pais, estamos acostumados a ver os nossos filhos apenas usar esta única palavra, e para nós é o suficiente para atendermos, Pai. Outra palavra, única palavra que nos salva é Jesus. Sabe, vai acontecer muitas situações na nossa vida. Por exemplo, uma eventualidade, uma situação extrema de um inesperado, um acidente, por exemplo. Nós não vamos ter tempo, a pessoa não tem tempo de gritar uma frase inteira. Mas esta única palavra é suficiente. Jesus! Quando nós gritamos por essa palavra, diz-nos a Bíblia que é o nome que está sobre todo nome, e está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, em qualquer situação que for. Outra palavra única que nos traz salvação, libertação, livramento, misericórdia, porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele é misericordioso. Outra palavra, uma palavra composta, mas é uma palavra única, ajuda-me, socorre-me, ajuda-me. A Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Deus é o ajudador. Se nós realmente acreditamos, como aquele homem, temos uma fé de que apenas uma única palavra de Jesus é o suficiente para que o milagre que precisamos aconteça, esta fé vai nos dar também a condição de apelarmos a Deus usando uma única palavra e recebermos o livramento que precisamos. Aliás, é tão importante termos esta fé de que apenas uma palavra é suficiente, porque quando nós aprendemos a obedecer e crer em uma única palavra de Jesus,
nós nos tornamos parceiros de Deus pelo poder do Espírito Santo. Eu encerro aqui esta mensagem. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, nós lemos: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e receba de graça da água da vida. Veja que o Espírito Santo e a noiva, que se refere aqui à igreja, ao povo de Deus, a todos aqueles que confessam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Nós somos parceiros do Espírito Santo, porque diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Olha o poder de uma única palavra, quando esta palavra é proferida com fé, quando esta palavra está alicerçada na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor. Que esta palavra de Deus fortaleça o teu coração, fortaleça a tua vida, fortaleça a tua fé. E desta forma, nós sempre possamos viver a vida abundante, a vida vitoriosa, a vida de fé em Jesus Cristo e na palavra de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, enquanto vivermos sobre a face desta terra. Deus te abençoe, em o nome de Jesus, e eu encerro esta mensagem com uma única palavra: paz.